Terça-feira tivemos um dia cinzento no Brasil. Um dia cinzento para aqueles que acreditam na justiça, que acreditam que de alguma maneira o país possa vir a sair desse abismo que é a impunidade, especialmente para crimes de corrupção. Porém, isso acabou. Qualquer esperança de um país onde o julgamento aconteça foi por água abaixo. Não bastasse José Dirceu, ainda foram absolvidos Romero Jucá, outros tantos réus, mas a Lava Jato como um todo foi sepultada. E no meio disso, Dias Toffoli apagou as confissões de crimes e propinas que haviam dentro dessas condenações, especialmente aquelas que envolviam a Odebrecht. Inclusive foi isso que disse um jornalista do Estadão. Vamos lá, o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Ou seja, toda a construção da Operação Lava Jato tombou por terra. Disse o seguinte, abrindo aspas para o julgado, aqui são as palavras do ministro. Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro, no desempenho de suas atividades perante o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente, no que atine a mencionada operação. Trocando em miúdos, e aí presta atenção nesse ponto, Toffoli estabeleceu o trancamento dos procedimentos penais instaurados. Para que você entenda, ele acabou com os procedimentos penais que existiam. Não é que ele anulou para voltar ao status quo. Ele rasgou tudo. Ele sepultou todas as ações penais que de alguma maneira envolviam a Lava Jato. A gente já tinha a leitura que a Lava Jato estava indo por água abaixo, mas ela acabou de ser aniquilada por Dias Toffoli. O Toffoli ainda ponderou que seu entendimento não abrange o acordo de delação firmado pelo Odebrecht durante a vigência da operação. E aí ele disse o seguinte, olha só, diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrado e procurador, especificamente sobre o requerente, bem como sobre as empresas que ele presidia, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático. Como sempre, democracia no meio das falcatruas que essa gente faz. Deltan se manifestou, ele disse de maneira bastante simples, a corrupção venceu. O Deltan tá certo, a corrupção venceu no país. E o ex-procurador ainda disse o seguinte, que a corrupção foi colocada no pódio pelo STF. No seu perfil do X, ele também disse que a mesma corte extinguiu as penas de José Dirceu e salientou o benefício da Odebrecht, que foi tomada justamente pelo ministro no e-mail da Odebrecht. Lembra daquele e-mail que o Marcelo Odebrecht fala do amigo do meu pai? Pois é, foi esse ministro que deu a decisão que beneficiou a Odebrecht. Estranho, né? No mínimo estranho. E aí, na sua coluna no jornal Estado de São Paulo, o jornalista Francisco Leale avalia que o STF anulou tudo, menos a delação feita pelo Príncipe, que já foi o maior grupo empresarial da construção civil do país. Para Leale, a pena do ministro sai de uma decisão que leva a um paradoxo. Na delação premiada, Odebrecht confessou crimes e apontou culpados de diversas siglas partidárias. Agora o acordo de delação estaria em pé, mas as condenações decorrentes disso foram impostas aos empresários caíram. Temos o crime, mas as confissões não valem mais. Conveniente, não? Aí o Leale, ele conclui isso com chave de ouro. Ele diz que a Lava Jato se tornou um quadro que já foi retirado da parede, ou seja, foi esquecido do país. A Lava Jato se tornou uma anedota, um resquício da memória daqueles que um dia acreditavam que o Brasil poderia dar certo. Só que o interessante é o seguinte, com a decisão, o Toffoli ele aniquilou a descoberta do departamento de suborno da Odebrecht, de caixadores de campanhas, as principais provas contra o Marcelo Odebrecht, o setor de propinas, as investigações que descobriram que a Odebrecht criou o tal setor de propinas em 2006, que foi responsável por Caixa 2, que tudo isso foi dissolvido em 2015, os diretores, os contratos, os gerentes, os líderes empresariais que enviavam semanalmente demandas para o setor, utilizando o planilha do sistema MyWebDay, e a comunicação por e-mail, pelo sistema intranet, os pagamentos realizados, os comprovantes, as delações, enfim, anulou tudo que um dia envolveu de alguma maneira a Odebrecht. E aí o acordo de leniência firmado pela Odebrecht e o Ministério Público Federal, ela forneceu as planilhas que registravam os pagamentos a dezenas de políticos, de agentes políticos. Isso também foi anulado. Marcelo Odebrecht confessou os crimes em delação. Isso também foi anulado.
as negociatas expostas pelo Marcelo Odebrecht, o tráfico de influência, fraudes em licitações, conluios e corrupção, admitiu ter pago partidos para obter favorecimentos em contratos, tudo anulado. Os 300 milhões na conta do PT, anulado. Inclusive os documentos entregues em 2018 por Marcelo Odebrecht contra o PT, que faziam prova do pagamento dos 300 milhões de reais de propina, foram anulados. Os documentos que inclusive detalham pedidos de ajuda financeira para terceiros, direto e indiretamente beneficiaram Lula, foram anulados. Inclusive o Sítio em Atibaia e o Triplex, o filme do Lula, o Filho do Brasil, que também estava nisso, foi anulado. E até o tal codinome do ministro, o amigo do pai, foi anulado. Os 19 anos de prisão e 4 meses de prisão que ele foi condenado pelo Moro, anulado. A delação firmada em 2017 com o codinome amigo do meu pai, anulada. E de acordo com o empresário, Toffoli era esse amigo que teria sido beneficiado e que agora canetou anulando tudo, inclusive os resquícios que poderiam conter eventuais digitais que de alguma maneira maculassem a imagem. É impressionante. E ainda inclusive mostrou que todo o sistema político brasileiro e suas raízes encontram-se completamente contaminados. É difícil, mas é mais difícil ainda quando a gente vê o senador Giordano, que era o suplente do Major Olímpio, finado e saudoso Major Olímpio, coordenando a campanha do Boulos. Mas aí a coisa fica muito pior e mostra porque ele está ali ancorado no Boulos. Porque ele gastou uma verdadeira fortuna em abastecimento de combustível para carros deles e dos familiares dele. Esse gasto exorbitante, vultoso, ele fere o princípio da finalidade, fere o princípio da legalidade, fere o princípio da moralidade. É um gasto ilegal, é um gasto atroz. Você, pagador de impostos, assim como eu, não é obrigado a pagar o gasto de um senador que quer abastecer o carro. São 300 mil reais que foram gastos, valor que daria para dar a volta ao mundo algumas tantas vezes em combustível, para ele simplesmente abastecer os carros. Só que vale lembrar que o senador Giordano, ele é coordenador da campanha do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, candidato a prefeito, tem o Giordano coordenando a sua campanha. E sabe o que eu fiz com o Giordano? Processei. Entrei com uma ação popular para que ele seja condenado a devolver esses valores aos cofres públicos, porque assim como eu, você não é obrigado a pagar a conta de um senador fanfarrão que resolve abastecer a sua frota de carros com o nosso dinheiro. Sempre que tiver uma ilegalidade, vai ter um processo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.